Olha essa pergunta aqui, ó. Estou 24 horas acordado e pleno, cheio de energia. Isso é sinônimo de hipomania? O que fazer? Primeiro, se a pessoa está passando 24 horas acordado, ou seja, não dormiu uma noite inteira e ainda continua com energia, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, isso não é insônia, não tem nada a ver com insônia. Isso é algo diferente, isso é algo que se chama redução da necessidade de sono. Ou seja, a pessoa não está dormindo, ou dormindo pouco, menos de 4 horas, 3, 2 horas na noite, e ao invés de se sentir esgotado, ao invés de se sentir cansado, mal, a pessoa está se sentindo plena, cheia de energia, está, na maioria das vezes, até mesmo acelerada, pensamento acelerado, conversando muito, fazendo muitas coisas sem descansar. Se você ainda não viu, assista depois dessa aula aqui, a aula que eu explico sobre ritmo biológico e ritmo circadiano. Foi uma das nossas lives de toda quarta-feira, 8 horas da noite. Corre lá e assiste sobre o sono. Tem uma live completa na qual eu explico como funciona o sono, qual a importância de cada fase do sono e principalmente o que acontece em cada fase desse sono. E aí você vai compreender de uma maneira muito mais fácil que ficar sem dormir a noite inteira e ainda estar com energia é sintoma com certeza. Isso não existe na fisiologia humana, não existe um corpo humano, um cérebro humano ficar a noite inteira acordada, a noite inteira sem dormir, 24 horas, e ainda estar acelerado. Isso é sintoma de uma doença. Será o que está levando a isso? Sim, é verdade. Mania é uma possibilidade. Essa fase de ativação do transtorno bipolar, mania, é uma possibilidade. Não é a única possibilidade, é óbvio, existem outras possibilidades. O que é necessário fazer imediatamente é correr para o médico, avisar o seu médico, se você tem um contato dele, avisar que isso está acontecendo, não deixar que isso progrida, porque aqui tem uma lição importantíssima, que eu ensino muito para os meus alunos lá do Método Voo Bipolar, para os meus alunos da MVB, eu sempre falo isso. Sono é o termômetro objetivo através do qual você vai medir e prevenir novas crises. Você não pode esperar, você tem que constantemente estar vendo como está a qualidade do seu sono, como está a quantidade do seu sono. E para medir a qualidade do sono é fácil, você acorda pela manhã e fala, eu estou me sentindo reparado, descansado com esse sono. Para medir a quantidade, mais fácil ainda, você tem medidas objetivas, você tem até aplicativo hoje que faz isso no celular, ou você pode anotar a hora que você está indo dormir, a hora que você está acordando. Mas o bipolar tem que ficar constantemente atento à qualidade e quantidade de sono. Por quê? Porque isso começou a alterar alerta, sinal amarelo imediatamente. Porque alterou o sono, é um sinal, é um termômetro fiel de que o humor também vai alterar. Uma alteração de sono como essa não vem sozinha. Certamente a pessoa está tendo vários outros sintomas, está tendo vários outros sintomas que levam a alguma fase, seja de depressão, seja a fase de mania, sendo que ficar a noite inteira acordado provavelmente está ligado a alguma mania ou hipomania, mas pode acontecer na depressão também e outros estados mistos. Logo, lembra disso aqui que eu estou te falando. O seu sono é um termômetro fiel e principalmente um alerta, uma sirene importantíssima para que você previna novas crises. Porque quanto antes você reconhece que uma crise está chegando, mais fácil é de tratar essa crise. Logo,
percebeu que o sono alterou, imediatamente procure seu médico, fale com seu psicólogo. Por quê? Ele está te dando um indicativo, tem uma crise chegando, tem uma crise começando, e é muito importante que quanto mais rápido você começa a atuar e agir, mais rapidamente você vai sair da crise, mais facilmente você vai sair disso. Quando a gente está falando de bipolaridade, que é algo que é crônico ao longo de toda a vida, por décadas e décadas, nós estamos falando de conhecer. Não é à toa que eu sempre falo que conhecimento salva. Conhecimento salva porque te ajuda a prevenir novas crises. Quando você sabe para onde olhar, quando você sabe como agir, como se comportar frente a uma crise chegando, como identificar que uma crise está chegando, você consegue abortar aquela crise, não ter aquela crise. Então, dois bipolares, um com conhecimento e outro sem conhecimento, atuam, se comportam, fazem coisas de maneira muito diferente. O bipolar que tem conhecimento identifica os sinais da crise, identifica os gatilhos da crise e já atua de uma maneira efetiva para prevenir essa crise. E logo, aquilo que duraria 6 meses, dura 2, 3 dias no máximo, porque ele já conheceu, já identificou, já fez e tomou as atitudes corretas para prevenir que aquela crise fosse maior. Enquanto bipolar sem conhecimento nem consegue identificar o que é importante de olhar, o que não é importante de olhar, aquilo que é mais interessante e mais notável e objetivo de identificar que uma nova crise está chegando, o que poderia ser gatilho, e mesmo quando ele identifica, ele não sabe como agir, ele não sabe como atuar. Às vezes fica achando que é só remédio que resolve as coisas, quando na verdade não é dessa maneira. O remédio é importante sim, porém várias outras coisas de alteração de estilo de vida e comportamento são tão importantes quanto. Logo, não me canso de repetir. Meus alunos do método Voo Bipolar conhecem muito bem essa frase que eu sempre digo: conhecimento salva. Para que a gente consiga chegar, atingir, a estabilizar o humor, é muito importante conhecer sobre o que é bipolaridade, conhecer como funciona, conhecer os tratamentos disponíveis, conhecer as estratégias disponíveis para isso.